A terceira dica infalível para resolver uma anomalia, pessoal, é realmente o que? É testar a hipótese descrita, né? A primeira dica foi descrever precisamente a anomalia. A segunda é nós formatarmos uma hipótese de causa raiz. E a terceira agora é testar a hipótese. É testar e tentar validar ou não aquela hipótese, né? E o que é necessário para que nós possamos aí tentar testar e validar uma hipótese descrita? Realmente alterar os parâmetros de processo sobre um lote controlado. Então você vai fazer um experimento fazendo algumas alterações no processo em relação àquele tipo de hipótese que você realmente formatou na segunda dica, tendo realmente aí um lote controlado sobre os seus olhos para que realmente tudo saia sob controle. Então é necessário que você planeje detalhadamente o experimento, que você tenha uma boa identificação desse lote que você vai testar e que você seja o líder desse experimento e que esteja próximo dos testes. Não necessariamente você precisa conduzir, mas você precisa planejar, realmente distribuir aí quais são as ações que você gostaria, bem como uma boa identificação, mas você precisa estar próximo para que realmente as pessoas sintam que exista um dono, porque é muito normal quando isso não acontece, quando esse planejamento não acontece e que esse detalhamento não acontece, a gente perde o lote no meio da produção. Muitas vezes o lote da produção que nós estamos testando vai para o cliente porque não estava detalhadamente especificado, descrito, conduzido de uma forma específica, e muitas vezes vai parar um lote de teste no cliente. Então, muito cuidado quando o teste estiver sendo conduzido, por exemplo, em algum turno específico, onde existem mais pessoas do turno administrativo acompanhando, terminou por volta aí do horário administrativo naquele dia, vai para uma área de armazenamento, uma área de segregação, para que realmente a produção não use esse produto de forma indevida. E dentro ainda dessa terceira dica, pessoal, é importantíssimo a coleta dos dados para que realmente seja comparado o resultado do teste com o baseline, para que possa ser dado as devidas conclusões. E o que é testar a hipótese, pessoal, dentro do experimento planejado? É você realmente tentar observar se existe uma correlação. Então, o Y, lembra, é sempre aquela característica de produto que existe a falha, que você quer corrigir. E muitas vezes você vai alterar alguma característica de processo, que é o eixo X, para verificar se existe uma correlação. Aqui, por exemplo, quanto maior eu altero o nível de uma característica de processo, por exemplo, temperatura, velocidade, rotação, pressão, umidade, vai aumentando aquela característica de produto. A gente chama de uma correlação positiva. Quanto mais próximo esse ponto estiver da reta de ajuste, que é essa seta vermelha, maior é a correlação positiva. Ou pode ser que exista uma correlação negativa. Quanto maior o nível da característica de processo X, menor é o valor de Y. Ou uma vez que você pode ocorrer que você testou uma variável X, mas ela não dá uma resposta nem positiva ou negativa. Ou seja, não existe correlação entre entrada e saída, não existe correlação entre característica de produto e característica de processo ou parâmetro de processo. Então, quando você tem uma condição como essa, do terceiro gráfico, não existe correlação. Então, testar uma hipótese é isso, pessoal. É fazer testes no processo, é você ajustar ou modificar uma característica de produto ou um parâmetro de processo específico para verificar se existe algum sinal em relação à característica de produto que você quer melhorar. E aqui, por exemplo, está a hipótese descrita em relação ao fenômeno de problemas ou falhas no disco de freio traseiro da bicicleta, né? Em função dos 5 porquês, se desenhou aqui algumas causas. Por exemplo, uma delas é o diâmetro do disco menor do que o real, que nós colocamos como uma hipótese, e aqui uma contramedida, ou seja, qual é a ação que vai ser adotada para que essa hipótese seja realmente validada ou não. Então, perceba que
vai existir uma qual é a contramedida, qual é a ação para testar a hipótese? Substituir o disco de freio por um modelo de 203 milímetros, porque o atual de 160 está tendo um superaquecimento e está entortando. Então perceba que essa contramedida vai ser uma ação para que eu teste se isso vai ser resolvido ou não. Se isso foi reduzido, significa que a hipótese foi validada, né? E aqui as outras causas que nós não comentamos nesse episódio, só comentamos a primeira em função da análise 5 porquês, e as outras contramedidas que também vão ser adotadas para testar a eliminação ou não dessa causa. Então tá aí a terceira dica, né? E uma vez que você adote as medidas para testar aquela causa, né? Se deu resultado, vai acontecer alguma coisa desse tipo, né? Você tem aí um indicador onde antes você tinha um tipo de variabilidade e uma média, e após a mudança, numa determinada semana, aqueles dados eles caíram. No caso desse indicador, quanto menor, melhor. Então você pode ver que o processo antes tinha uma variabilidade e uma média. Após a mudança, a variabilidade reduziu e a média também. Então significa que a ação de mudança sobre aquele problema ou sobre a causa realmente foi efetiva, né? Então aquela hipótese foi validada, né? A ação sobre aquela causa foi validada, e poderia acontecer de você fazer a alteração e o processo depois estar o mesmo do que o processo antes. Então significa que aquela hipótese que você imaginou que era, mesmo você alterando, não houve alteração, não houve mudança. Então aquela hipótese não foi validada. Ela só é validada quando, a partir da mudança, eu tenho um resultado drástico significativo, não só em redução ou aumento de média, depende do indicador, mas quando também existe uma redução de variabilidade. Então está aqui mais uma parte envolvendo indicadores dentro da terceira dica infalível para você resolver uma anomalia.